Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 56, nós vamos gravar só mais esse hoje. Nosso Lar, livro de Chico Xavier, toda honra a Chico Xavier, a Carlos Chagas, né, como queiram, André Luiz, como queiram, enfim, o importante é o conteúdo dessa obra. Então, dando sequência aqui, né? Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com as multiplicidades de formas análogas às do planeta, considerando as circunstâncias de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. André Luiz dizendo, né? Refletindo, pensando, porque até então Lísias, a partir desse momento presente, Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo processo evolutivo implica gradação a regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Aqui, Lísias, ele fala de uma certa forma muito imperceptível. É preciso muito raciocínio, muito bom senso para separar o joio do trigo neste exato momento, porque neste instante, Lísias, com isso, ele leva ao conhecimento de André Luiz que nós nos encontramos em meio a milhões de outras dimensões. Eu vou tentar explicar de acordo com o nosso ensino aqui, só para você ver se você consegue entender. Olha só para você ver uma coisa. Aqui na Terra, nós recebemos a energia do Sol. Pois bem, em nosso lar, eles lá também recebem a mesma energia do Sol. Só que, devido serem mais evoluídos que nós, eles conseguem extrair do Sol, da energia do Sol, elementos nutrientes que eles se alimentam desses nutrientes. Mas o que Lísias quer dizer? Ele quer dizer aqui que o nosso Sol, ele banha centenas de outras dimensões. E em cada dimensão, os seres que habitam essas dimensões, eles nutrem, de acordo com o nível evolutivo deles, as energias, os elementos vindo do Sol. Tentando explicar para você também de uma outra forma. Observe do teu lado se você consegue ver algum espírito.
Não, né? Mas você precisa entender que há um número razoavelmente enorme de espíritos à tua volta. Só que você, por encontrar-se numa faixa vibratória e eles noutra faixa, você não consegue vê-los. Um outro item. Dentro de um cômodo 3x3 de diâmetro e também cúbico, é possível colocar aproximadamente 10.000 espíritos, todos numa dimensão. E o mais interessante, sem que nenhum desses 10.000 espíritos veja o outro ali dentro daquele cômodo. Por quê? Porque cada um encontra-se numa dimensão. E é preciso dizer, todas essas 10.000 dimensões, elas são banhadas pelo sol. Em todas essas dimensões há solo sólido, há oxigênio, há alimento. Se olharem para o céu simbólico, todos conseguem ver as estrelas, as galáxias. É preciso dizer que todas essas dimensões são compostas de um número inimaginável de galáxias, dentro de galáxias, nebulosas dentro de nebulosas, planetas dentro de planetas, colônias e inúmeras colônias. Existem colônias que se misturam a outras colônias. 10, 20, 30 colônias num só espaço. Só que é preciso entender: dois corpos não habitam o mesmo espaço. É óbvio. Mas é preciso entender uma coisa: que esses 10.000 corpos, que são dimensões, no mesmo espaço visual, mas espiritual, cada um na sua dimensão, porque as dimensões, cada qual corresponde àquele processo, aquele estágio evolutivo. Se você parar para observar neste livro, nós vamos deparar com uma página em que mãe de André o visita. E ele sente vontade de ir até onde ela reside. Mas ele não podia. Por quê? Porque ele ainda não tinha condições evolutivas. Ele não tinha condições de ir até a dimensão onde ela vivia. Agora vejamos bem. Ela vivia numa dimensão muito evoluída, composta de galáxias, de nebulosas, banhadas pelo nosso sistema solar, pelo Sol nosso. Ela vivia numa colônia, lá naquela dimensão.
e André na dimensão onde existia, vamos colocar passado, onde existia a cidade de Nosso Lar. Então, na cidade de Nosso Lar, a cidade de Nosso Lar, ela se encontra numa dimensão onde existe milhões de outras colônias. Pense numa cebola. Pegue uma cebola e parta ao meio. E olhe no núcleo dessa cebola. Você vai perceber um núcleo bem pequenininho. Que se você for descascando aquela cebola, vai sair daquelas cascas até chegar no núcleo. Esse núcleo é a Terra. Mas existe uma outra camada ali na cebola que é considerada a primeira zona umbralina. Mas existe uma outra camada na cebola que significa uma outra dimensão espiritual, e por aí em diante um número inimaginável de dimensões circunda a Terra. Circunda os planetas, circundam as estrelas, circundam os sóis por toda a eternidade. Tivemos oportunidade de dizer isso em outras ocasiões, que no nosso sistema solar mesmo existe vários planetas, quase 200 planetas no nosso sistema solar. Você vai me mandar para o sanatório agora, né? Mas esses planetas encontram no nosso sistema solar noutras dimensões, que as lentes dos telescópios, devido à nossa imoralidade e à nossa parca evolução, nós ainda não conseguimos visualizar esses planetas através das lentes dos telescópios. Ah, mas o telescópio James Webb é muito avançado, tecnologicamente, mas não são lentes avançadas com sentimento de amor, de união das nações que o construiu aqui na Terra, porque construíram o James Webb através do egoísmo, do orgulho, para poder desbravar o universo o máximo possível, para se sentirem donos da verdade. E ninguém é dono da verdade, a não ser Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o homem não se curvar aos pés do Cristo, enquanto o homem não se curvar aos pés do Criador, agindo com humildade, resignação, aceitação, benevolência e indulgência, ele não sairá desse estágio de irracionalidade. Porque, para mim, com todo respeito, 90% em 100% da humanidade, 90% dos que se dizem racionais não são racionais, e sim irracionais. Então, é o que Lísias quis dizer aqui. Olha só para você ver, a morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Não há novidade nenhuma. É um processo real, natural,
Não existe milagre nenhum. Não existe purgatório, limbo, inferno. Como não existe céu. Não existe paraíso. Nós trazemos em nós o inferno e o paraíso. Em nossa consciência. E trazemos o reino de Deus em nossos corações. O coração significa o reino de Deus. Você conseguiu entender? Então o umbral está aqui na nossa mente. As colônias Nosso Lar e outras colônias, que eu não vou dizer o nome. Mas já tem uns vídeos aí que fala muito a respeito de outras colônias. Gente, já assisti esses vídeos por aí. Essas colônias todas que eles narram por aí, é tudo mistificação. Isso é para ganhar likes, curtidas. Não se envolva com isso aí não, porque senão você vai de ponta cabeça para o lamaçal. Porque não existe essas colônias. Vê lá. Existem relatos por aí que existem colônias onde lá existe só cães. Nada contra os cães. Mas não é assim. Não existe um canil no plano espiritual onde bilhões de cães ali são acolhidos, amparados e sustentados. Nós estamos vendo aqui André Luiz descrevendo animais nas praças, nos jardins de Nosso Lar, em meio às pessoas ali desencarnadas. Mas aí eu te faço uma pergunta. Quem de fato está desencarnado? Esses que vivem em nosso lar? Ou nós que nos encontramos aqui no corpo físico? Eu lamento em te dizer, mas nós não estamos vivos no corpo físico. E sim, nós estamos mortos aqui no corpo físico. Mortos de orgulho, de arrogância, de vaidade, de ciúme, mortos de imprudência, mortos essas que devemos expurgar do nosso eu, se quisermos viver depois que desencarnarmos. Porque, como já dissemos em outros vídeos, morte é uma coisa, desencarne é outra coisa. Só desencarna aquele que durante a trajetória física conseguiu matar e morrer nele tudo aquilo que ele sabia que não prestava. Então, Lísias dizendo: a morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, André. Dizia, todo processo evolutivo implica gradação. Olha aqui, há regiões múltiplas. É aqui que eu quero dizer com relação às dimensões. Para os desencarnados, regiões múltiplas. Para os desencarnados, porque é preciso entender que nas regiões umbralinas você pode lá estar em meio a 1 milhão de espírito sofredor e ao mesmo tempo você
pode não ver nenhum deles, como você também pode ver todos eles, como eles podem não te ver, como você não consegue enxergar os benfeitores espirituais e por aí em diante. Você conseguiu entender? É assim. É uma questão de consciência, de vibração, de energia. Vó acabou de passar aqui agora. Eu vou dizendo que vó passa só para você anotar onde é que vó passou, né? Então, há regiões múltiplas para os desencarnados, como existe planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Nada foge aos desígnios do Criador. Preocupava-me, todavia, permanecer ali, num parque de saúde, André dizendo, né, pensando. Havia muitas semanas sem a visita, sequer de um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários noutro tempo me haviam precedido, porque então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido? Bastaria alguns momentos de consolação? Um dia não pude conter-me e perguntei ao sólido visitador. Então, veja bem, André, ele questionava isso. Por quê? Ora, esse tempo todo me encontro aqui nesse quarto hospitalar, mas cadê meus pais? Cadê meus amigos? Quer dizer, não foi só eu que deixei o corpo físico durante esses milhões de anos? Cadê meus amigos? Meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Interrogação de André Luiz a Lísias. Resposta: como não? Pensa que está esquecido? Sim, porque não me visitam. Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai igualmente fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite. Ela, na dimensão que ela se encontrava, muito mais evoluída, o ajudava 24 horas sem que ele a visse. Olha o interessante. Desde a crise que antecipou sua vinda, quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou, intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor, rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o filho dos céus. Compreendeu? Então, olha só para você ver
a mãe dele rogou a Clarencio que o assistisse nas regiões umbralinas. E Clarencio por várias vezes esteve lá no umbral, visitando André, mas ele numa faixa vibracional negativa, levada aqui do plano terra para lá. Então ele, uma vez cego aqui no corpo físico, continuou cego de lá das realidades divinas. Mas Clarencio várias vezes foi até ele. Então observe, Clarencio, quando foi até ele, quando ia até ele, Clarencio se encontrava numa dimensão. E ele noutra dimensão vibracional, energética. Duas dimensões juntas ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo essas duas dimensões em meio à crosta da terra. Porque nós sabemos que o umbral, o primeiro plano, começa na crosta da terra. Eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciava da greba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas com o nó de lágrimas represadas no coração, né? No dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Então até aqui, porque nós vamos encerrar e deixar para o próximo dia. Mas vejamos aqui. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas. Deus não espera por nossas rogativas para nos amar, né? Olha aqui, ó. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. Nós não precisamos, vamos pensar por esse lado, rogar a Deus que nos ame para que depois Ele passe a nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Você conseguiu entender? É preciso. Não precisamos rogar que Ele nos ame, porque independente de nós rogarmos ou não, Ele nos ama. Mas, para o nosso benefício, é necessário que façamos a nossa parte, buscando através da aceitação e da humildade. É onde amolecemos o nosso coração e deixamos de lado a nossa arrogância que nos obstrui a nossa visão espiritual da realidade a respeito da majestade divina que é o nosso Pai. Então muitas pessoas dizem assim: mas eu preciso pedir para que Deus me atenda. Não, você não precisa pedir para que Deus te atenda. Deus já nos atende, Deus já nos atendeu
E Deus nos atenderá por toda a eternidade. Mas ajuda-te, que o céu te ajudará. Nós precisamos fazer a nossa parte. Até o próximo vídeo, próximo dia.